Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, nos reunirmos aqui na casa do Pai para a celebração da Eucaristia. Momento sublime em que nós atualizamos no hoje da nossa existência a maior prova de amor que alguém poderia demonstrar, o sacrifício de Cristo por todos nós. Um altíssimo preço nosso Senhor Jesus Cristo pagou, a sua própria vida, para nos reconciliar com o Pai eterno. Isso é a Santa Missa, meus irmãos. Nós atualizamos o sacrifício, o amor redentor do Cristo por cada um de nós. Portanto, meus queridos, valorizemos sempre e cada vez mais a celebração da Eucaristia. Cada Santa Missa nos ensina a Igreja, é o céu aqui na terra. Se alguém tiver curiosidade para saber como será o céu, se um dia formos para lá, e tomara que vamos, basta celebrarmos bem a Santa Missa. É o céu aqui na terra. E a nossa alegria se intensifica, conforme já bem lembramos, pelo nascimento espiritual, o nascimento em Deus dos pequeninos, a Mariana e o Lucas. Que presente, hein, pais e padrinhos, vocês dão aos filhos, aos afilhados de vocês, o santo batismo. A nossa vida com Deus começa justamente na pia batismal, no momento em que a água benta, em nome da Trindade, é derramada sobre a cabeça da criança. Naquele momento, o Espírito Santo passa a reinar na alma da criança. Naquele momento, a criança nasce para a vida celeste, para a vida divina. Meus irmãos, uma oportunidade muito para todos nós, uma oportunidade grande de refletirmos sobre o nosso batismo. Porque ser batizado é viver não mais como escravos do pecado, das nossas baixas paixões ou concupiscências, mas viver o batismo é viver com alegria a nossa filiação divina. Pelo santo batismo, meus irmãos, recebemos uma importante missão, a missão de profetas. Hoje escutamos na primeira leitura o profeta Amós. Novamente Amós volta na liturgia. Semana passada ele já nos chamava a atenção, e hoje Amós, no contexto da primeira leitura, ele volta de um tempo que ele ficou no deserto para Samaria. E quando chega na Samaria, se depara com os dirigentes da sua época, os governantes, profundamente Deus preocupados com o povo sofrido. Os dirigentes, os governantes ostentavam a riqueza, buscavam apenas o bem-estar, o conforto, o luxo. Todas essas coisas, meus irmãos, sem limites, nos afastam de Deus. Nada contra o conforto, o luxo, o bem-estar, mas em demasia pode facilmente nos corromper. Isso aconteceu com os dirigentes da Samaria, que escutamos hoje na primeira leitura. E o profeta não se calou diante de tanta injustiça. Bradam os céus, meus irmãos, o pecado contra o povo sofrido. Deus não tolera a exploração para com o próximo, sobretudo a exploração, a injustiça contra os pobres, os menos favorecidos. Mas chama-nos a atenção o profeta, que em nome de Deus toca na ferida daqueles governantes, dizendo bravamente: por isso eles irão agora para o desterro, quer dizer, a morte eterna. Na primeira fila, serão os primeiros a chegarem no inferno, e o bando dos gozadores será desfeito. Meus irmãos, pensemos na nossa missão. Quantas pessoas do nosso convívio que amamos, queremos bem, mas de repente somos coniventes com os seus pecados, com a sua vida distante da vontade de Deus. E não falamos nada, não anunciamos Deus a essas pessoas, porque temos medo, temos vergonha, temos medo de perder, quem sabe, a amizade, o afeto, a atenção daquelas pessoas. Ora, meus irmãos, o maior bem que a gente pode desejar
e realizar para uma pessoa, encaminhá-la para Deus, como fazem hoje os pais e padrinhos dos pequenos Lucas e Mariana. Se realmente amamos a pessoa, nós queremos que essa pessoa se encontre com Deus, saia das trevas do erro, da ilusão, do pecado. É preciso anunciar Deus. Quantas pessoas que estão com um pé longe no inferno, distantes de Deus, porque ninguém lhes anuncia o Senhor, ninguém lhes chama à conversão. Claro, meus irmãos, não se trata de sair metralhando à torta e à direita as pessoas, mas dizer a verdade de Cristo, não a própria verdade. Quem ama corrige, quem ama deseja que o outro se encontre com Deus. Sabe qual é o nosso mal, meus irmãos? É que nós não queremos pagar o preço de evangelizar, de sermos profetas. E optamos pela conivência. Pior do que a omissão é a conivência com o pecado. Pior do que a omissão, deixar de falar, é a conivência com o pecado. Então que nesse sentido o profeta Amós nos inspire, a fim de assumirmos essa missão que nasceu na pia batismal, a missão de sermos profetas. Quem é o profeta? É a boca de Deus no meio do mundo. O profeta, portanto, não se cala diante daquilo que é contrário à vontade de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas que estão se perdendo e vão se perder eternamente, porque não conhecem a Deus, porque somos omissos ou pior ainda, coniventes com as suas ilusões, com as suas infidelidades, com os seus pecados. Levemos a sério a nossa vida cristã. E levar a sério a vida cristã é apontar Deus, é apontar o caminho do céu para as pessoas. Levar a sério a vida cristã significa renunciar o homem velho, renunciar à mulher velha, abandonar o pecado. Por isso tantas vezes ficamos em cima do muro, não queremos pagar o preço da conversão, não queremos mudar de vida, porque no fundo amamos a Deus, mas de repente adoramos mais o pecado do que a Deus. Adoramos a nossa vida no pecado, na infidelidade, na ilusão. E passamos a cultivar uma vida que desagrada profundamente o coração de Deus. E nesse sentido também nos ajuda São Paulo na segunda leitura que escutamos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Nós que somos pessoas de Deus pelo santo batismo, ora, meus irmãos, o Espírito Santo habita nosso peito, somos templos vivos do Espírito Santo. Portanto, nós católicos não podemos viver como o mundo vive, coniventes com o mal, coniventes com o pecado. É preciso saber fugir das coisas perversas. Linda a carta de São Paulo, ele nos orienta: procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, todos esses valores e virtudes do reino dos céus. E Paulo ainda nos ajuda a pensar o seguinte: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha. Aqui mandato, meus irmãos, nós podemos entender nossa vocação. Vocação. Eu tenho vocação para ser padre, graças a Deus, sou feliz por isso. Vocês aqui, vários são casados, que bom. Outros vivem como solteiros, são chamados à castidade, a viver a fidelidade. Então cada um na vocação que Deus tem confiado, viver com integridade, viver sem mancha, nos preservarmos do mundo e do maligno. Deus é generoso, Ele sempre faz a parte dele, mas é preciso que façamos também a nossa parte. A nossa parte, meus irmãos, é dar o passo da conversão, é dar o passo da mudança de vida, da transformação de mentalidade e de atitudes. Se realmente um dia queremos participar da glória de Deus, é preciso já neste mundo fazer a nossa escolha pelo reino dos céus. E o Evangelho nos ajuda nesse sentido. A parábola que Nosso Senhor nos narra hoje vem tirar qualquer dúvida com relação à existência do reino dos céus e também dos infernos. É nesta vida, meus irmãos, que nós vamos escolher para onde nós queremos ir depois da nossa morte física ou da volta gloriosa de Jesus.
Para onde queremos ir? Para Deus ou para o inferno? A escolha é aqui e agora, é no hoje da nossa existência. Santo Agostinho, ao comentar esta passagem do Evangelho, essa parábola do homem rico e o pobre Lázaro, ele diz: Lázaro não foi para o céu porque era pobre, mas por causa de sua humildade. E aquele homem não deixou de ir para o céu por causa das suas riquezas, mas por causa do seu egoísmo e da sua infidelidade. Aqui não fala que ele se corrompeu, o homem rico, para ter tantas riquezas. De repente foi na honestidade do seu trabalho que ele conseguiu tudo. Qual foi então o pecado deste homem? Que nem nome tem no Evangelho, na parábola. O pecado foi o egoísmo. O egoísmo, a insensibilidade, a incapacidade de partilhar os bens que ele possuía. Veja, meus irmãos, tomemos cuidado. Aonde pode nos levar o egoísmo exagerado, o apego desmedido aos bens materiais. Como diz bem o nosso povo, caixão não tem gaveta não. Não vai caber aquele carro, não vai caber tantas roupas que nós temos, tantas joias. É preciso ter um coração desapegado. Não há nenhum mal, nenhum problema possuir. O problema é quando os bens nos possuem. O problema é quando os nossos bens materiais nos possuem. Aquilo que eu dizia com relação à primeira leitura, meus irmãos, os bens, o apego aos bens materiais nos fazem esquecer de Deus e, consequentemente, dos nossos semelhantes. Então, motivados, meus irmãos, por essa parábola, busquemos já neste mundo o reino dos céus, através da partilha dos nossos bens materiais, mas principalmente dos nossos dons. De quantos bens naturais, sobrenaturais, espirituais tem nos cumulado o Senhor. Lázaro, na verdade, meus irmãos, é toda pessoa que precisa de nós. Sim, dos nossos alimentos, dos nossos bens, mas também da nossa atenção, do nosso tempo, do nosso afeto, do nosso sorriso, das nossas palavras de consolo. Quantos Lázaros estão ao nosso redor, necessitando da nossa ajuda, da nossa presença, e eles só contam com o nosso egoísmo e com a nossa arrogância. Então, meus irmãos, animados por esta liturgia, busquemos cada vez mais viver o nosso batismo, a nossa filiação divina, buscando já neste mundo viver como cidadãos do céu. Assim seja.